Oi, pessoal, tudo bem? Queria saber como é que vocês estão. Depois me mandei uma mensagem para saber como é que está sendo a quarentena. Aqui tá tudo bem, né? Tô em casa sempre estudando, mas assim, queria muito continuar nossas aulas, queria muito ter um mecanismo que a gente pudesse dialogar. Depois a gente pode pensar, né? Eu pensei nesse mecanismo aqui que seria uma forma interessante de explicar, né? Continuar explicando sobre os pré-socráticos, foi a última aula que a gente teve. Mas se vocês tiverem outras ideias, de repente a gente pode fazer uma live, né, em algum momento para que a gente possa tirar dúvidas, enfim. Mas a ideia é que a gente continue tendo aulas, né? E continue estudando. Eu espero que vocês estejam estudando. Né? Não, vamos, como disse um professor amigo meu, tem tempo para tudo, né? Só a gente fazer, né, um bom uso do nosso tempo, né? E, enfim, tem tempo para dormir agora, tem tempo para jogar, para ver Netflix e também para estudar. Só a gente também se organizar. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre os filósofos pré-socráticos, né? Mas especialmente eu vou me deter sobre um que, como eu falei na nossa aula anterior, que é um dos mais complexos e difíceis de compreender. Qual será esse pensador? Tentem aí adivinhar. Então, pessoal, continuando aqui sobre o que a gente viu na aula passada, vocês lembram desse slide aí, ó, que fala sobre as escolas, né, as escolas pré-socráticas? Eu falei que provavelmente existiriam outras, né, mas que como se passaram muitos séculos, né, o que nós temos desses pensadores são fragmentos, né, não temos obras completas, né, e o que restou, né, desses pensadores, né, foram catalogados e assim foram divididas as escolas, né. No entanto, a gente vê que o legado, apesar de serem fragmentos, né, o pouco que se restou desses pensadores, né, foram muito importantes para a construção do nosso conhecimento, né? A matemática, né? O que seria da matemática sem, por exemplo, Pitágoras? O que seria, por exemplo, da biologia sem o pensamento atomista, por exemplo, né? Então, da física. E a gente vai ver hoje um pensador que é super importante para a história da filosofia, que é Parmênides, né? Porque Parmênides, a filosofia dele foi fundamental, tanto para o período medieval, que a gente chama filosofia medieval, filosofia moderna, e até hoje, na contemporaneidade, a gente vai ver que existem ainda pensadores se influenciaram, são influenciados pela teoria, né, de Parmênides, né, que é tido como o pai da metafísica, da ontologia moderna e, consequentemente, do que vai ser depois constituído como a metafísica contemporânea. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre o Parmênides de Geleia, né? É muito interessante a gente pensar que o Parmênides ele é um pensador que ele se opõe ao Heráclito, né? O Heráclito, como vocês devem lembrar, o próprio nome dele já, para mim, na minha visão, já lembra movimento. O Heráclito que vai dizer que tudo flui, tudo muda, né? Que o homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o homem não é o mesmo, nem o rio será o mesmo. Porque tudo se modificou, o homem se modificou e o rio também se modificou. Então, o movimento, ele constitui a teoria fundamental do Heráclito. E para o Parmênides seria o oposto, seria a imutabilidade, né? Seria o imóvel. E esse imóvel para ele é o ser. Olha só, no que sobrou, nos fragmentos que sobraram sobre o poema que ele deixou, ele fala sobre essa imutabilidade do ser, a imobilidade do ser também. Essa teoria, como a gente vai ver na aula sobre Platão, vai influenciar muito as ideias de Platão, a teoria das ideias de Platão. Agora a gente vai ver os pré-socráticos, essa vai ser a nossa última aula sobre os pré-socráticos. E na próxima aula a gente vai começar a falar sobre Sócrates. E aí a gente vai entender como Sócrates influenciou Platão e Parmênides também. Trouxe aqui para vocês também uma imagem, né, que a gente já viu na aula passada, que é justamente a ágora grega, né, que eram esses espaços onde eram decididas as leis, né, da cidade, da polis grega. Então a gente vê aí esse formato circular onde as pessoas iam no púlpito, né, lá embaixo, lá no meio, para poder falar e propor as leis, né, para a cidade grega. Então por que é importante a gente pensar colocar essa imagem, pensar essa ideia do homem grego, né? Porque a gente vai ver que o Parmênides, quando ele propõe a sua teoria sobre o ser, sobre a substância una, né, imutável, ele não está somente falando sobre
algo que ele acredita que compõe todos os seres vivos, né? Mas ele está falando justamente de uma ligação que tem a ver com tudo, né? O grego, ele não vê as coisas divididas como o moderno. O moderno tem uma divisão, né? A casa, o trabalho, a vida. O grego, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa una, né? Mesmo. Tudo se compõe. Então, quando a gente fala do homem grego, a gente fala de um homem que uma formação que é voltada para uma educação que é composta pela arte, né? Pelo conhecimento da filosofia, da matemática, mas também uma formação que é voltada para a cidadania, né? Não existe o homem grego sem a política, né? Sem a participação política. Por isso que a gente costuma dizer em filosofia que o homem grego é aquele que ele sabe mandar, sabe obedecer e sabe o que é a justiça, né? Essencialmente. Então, essa é a grande concepção da filosofia grega. É uma formação que a gente chama a paideia, né? A formação do homem grego voltado para um ser humano, a formação de um indivíduo completo e que tem a capacidade de intervir e de pensar, né? Justamente o que é a justiça, né? Como eu faço parte dessa justiça e como eu posso contribuir fundamentalmente para essa sociedade, que no caso é a polis grega, né? A cidade grega. Daí a gente vai essencialmente para Parmênides e o que seria esse ser, né? Essa concepção de ser em Parmênides, né? A gente entende o ser como se fosse um uno, né? Que constitui tudo, né? Uma substância que constitui todos os seres vivos, todos os seres que existem na Terra, né? E essa substância, ela é eterna e imutável. Por que a gente fala que tudo, né, toda concepção filosófica desses pensadores tem uma ligação também com a política? Por exemplo, um problema desse ser, dessa ideia de substância que emerge para Parmênides é justamente a ideia de verdade, né? Por exemplo, como é que eu vou saber o que é o bem, o que é a justiça? Se tudo se modifica, se tudo tiver movimento, for modificável. Então, para o Parmênides é essencial que esse ser, essa substância que compõe tudo, ela seja imutável, até para a gente poder saber o que é realmente a verdade. Porque se tudo for imutável, tudo for móvel, tudo se modificar, a gente não vai ter convicção do que é a verdade. E, consequentemente, se a gente não sabe o que é verdade, a gente não sabe o que é política, a gente não sabe o que é o justo. Olha só como tudo está conectado para o grego. Né? Então, o ser, ele é a essência de tudo, a essência que compõe tudo. Né? Esse imóvel e imutável que compõe todas as coisas. Tá? Então, a gente não pode dizer que ele é relativo, que ele pode ser ou pode não ser, como Heráclito diria. Que ele pode ser movimento, que hoje ele é uma coisa e amanhã ele é outra. Não. A essência, ela é a mesma, ela permanece. A gente vê que a teoria de Parmênides, nesse sentido, ela se compõe como um monismo. O que é o monismo? Ele é justamente um sistema onde tudo provém de algo. Existe um princípio e tudo se reduz, tudo está condicionado a esse princípio. E qual é esse princípio que condiciona tudo? De onde tudo provém? Para ele é o ser, certo? Essa substância que compõe todos os seres vivos, né? Que compõe toda a existência da nossa vida aqui na Terra. Então, já está escurecendo, está ficando escuro os vídeos, mas continuando, um exemplo que o Parmênides usa para a gente poder entender essa teoria do ser imutável é o exemplo da árvore, certo? Por quê? Por que esse exemplo da árvore? Porque se a gente for pensar, a árvore, ela, dependendo da estação, ela pode estar sem folhas, ela pode estar com flores, com frutos, então ela muda, ela se modifica. Mas para o Parmênides, essa mudança, essas modificações são somente aparência. Em essência, ela continua a mesma, ela continua a árvore. É do mesmo jeito, por exemplo, se eu cortar o cabelo e ficar loira e fazer um Chanel aqui, ó, no, aqui abaixo da orelha. Se eu fizer isso, eu vou ter mudado a minha aparência, né? Mas em essência eu vou continuar sendo a mesma, né? Esse é um exemplo que eu posso dar para vocês. Então a gente vê que o movimento ele é apenas aparente, as coisas elas só mudam a forma, na essência elas continuam a mesma, né? Então o que ocorre é uma mudança na superficialidade, né? E quantas vezes a gente só muda superficialmente, a gente não muda na nossa essência, né? Na nossa verdade interior. Existe muito isso, né? Um arrependimento que às vezes não é verdadeiro, né? Vamos pensar um pouco
nessa relação? Então, o ser é aquilo que é, e aquilo que não é, é o não ser, né? E esse não ser é o nada. Só que para o Parmênides, tudo que não tem ser não pode ser dito. Então, o nada ele não pode ser dito, porque ele não existe. Essa teoria do Parmênides é muito importante que a gente compreenda, né? E eu quero que vocês leiam lá no livro de apoio também para poder dar uma fundamentada, né? Porque a gente vai ver lá em Platão, como eu já disse, né? Tem uma forte influência sobre o pensamento de Platão. E também é muito importante para a gente entender a ontologia moderna, né? E essa relação com a criação divina, né? Que existe na metafísica, na ontologia, que a gente vai ver lá no quarto semestre, quarto bimestre. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente entenda agora e depois a gente possa, né, retomar isso de alguma forma lá na frente. Então, pessoal, já escureceu, o vizinho começou uma obra aqui, então as condições para o vídeo já estão ficando péssimas. Mas eu queria que vocês a partir do que a gente falou aqui, superficialmente, sobre o Parmênides, sobre a teoria do ser, da imutabilidade, né, do ser, desse ser etéreo, né, que vocês fizessem aquela atividade, né, que a gente falou na aula passada, que era justamente o quê? Vou relembrá-los. Escolher um filósofo pré-socrático, né, e explicar a teoria dele. Só que a gente não vai ter espaço para isso presencialmente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar lá no plural para vocês, tá bom? E vocês vão poder explicar, fazer o trabalho de pesquisa e colocar lá no plural, tá bom? Muito importante, as regras para poder fazer essa pesquisa, eu vou dizer lá, então releiam, né? Leiam e releiam a explicação que eu vou colocar para vocês fazerem essa atividade. Mas eu queria também que vocês fizessem, né, essa atividade aí, ó, que eu coloquei, né, da página 15 e 16. Não é muito extenso, são duas questões, né, questões que não são muito fáceis, eu confesso para vocês, é um pouquinho difícil, mas que eu acho que vocês vão se sair bem. De toda forma, no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou comentar essas questões para vocês e aí a gente pode também, se vocês quiserem depois fazer uma live ou fazer algum vídeo com interação, a gente pode também combinar uma aula assim, para que vocês tirem dúvidas, tá bom? Então, fiquem em casa, estudem, não deixem de estudar e qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Beijo para vocês e boa semana pra gente.